Certa vez alguém disse, não existe isso de certo ou errado. São tudo convenções sociais, depende da época, depende do lugar. Será que isso é assim mesmo? Hoje nós vamos nos aprofundar nessa doutrina. O que a Bíblia diz, o que nós podemos entender e como isso se aplica à nossa vida. Estamos falando de pecaminologia. Se você está caminhando com a gente, você assistiu a nossa primeira aula, nós falamos sobre o que é o pecado, como o pecado se originou, a forma com que ele se manifestou, trazendo consequências. E um dos pontos, dos aspectos principais que nós vimos, é que os efeitos do pecado, eles foram universais, ou eles são universais. Por quê? Porque eles se estendem a toda a raça humana, a toda a criação, e isso significa dizer que todos nós fomos afetados pelos atos pecaminosos que foram cometidos lá no Éden, no Jardim do Éden, descrito lá em Gênesis capítulo 3. Então, com isso, nós podemos afirmar categoricamente, de acordo com a Bíblia, que todo ser humano é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. O termo é amplo. Ainda em Romanos, capítulo 3, agora voltando um pouco, versículos 10 até o 12, diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém. Todos se desviaram, todos pecam. Todos pecaram. Na primeira carta de João 1,8 diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Somos mentirosos se dissermos nós não pecamos. Eu não peco. Eu não me lembro de ter feito algo errado. Eu sou bom. Somos mentirosos. Estamos enganando não a Deus, mas a nós mesmos. Eclesiastes 7,20. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não há ninguém que nunca peque. Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então você vê que a Bíblia afirma e reafirma, usa os mesmos termos e deixa muito claro que o pecado se projetou transformando todo ser humano em um ser pecaminoso. Como isso se manifesta? E aqui nós precisamos começar a fazer uma definição um pouco mais profunda. Eu estou contando que você assistiu a nossa primeira aula, essa é a nossa segunda aula, em que nós vamos concluir o assunto, mas você precisa da base da primeira aula para a gente se aprofundar aqui, tá? Então se você não assistiu, volta lá, por favor, e continua com a gente. Mas se você assistiu, presta muita atenção que nós precisamos fazer aqui algumas definições cruciais. Em primeiro lugar, nós precisamos ver uma diferenciação entre atos pecaminosos, ações pecaminosas e a natureza pecaminosa. Por quê? Porque a Bíblia apresenta todas essas coisas e isso vai aparecendo em várias partes, em vários textos bíblicos. E se nós não tivermos com clareza o que cada coisa significa, a gente vai misturando as coisas e isso vai virando um bolo complicado lá para frente para nós entendermos aspectos relevantes, por exemplo, para a nossa salvação, para a nossa santidade, entre outras coisas. Então vamos por partes. O que são atos pecaminosos? Atos pecaminosos são atitudes que nós cometemos que são pecado. Por exemplo, se nós olharmos em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Praticar, um ato, fazer algo. O ato pecaminoso é uma coisa a ser praticada. Mas vamos mais um pouco nisso. Gálatas 5,
19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo apresenta aos Gálatas uma lista de pecados. E ele vai dizendo, esse que faz isso, esse que faz isso, isso. E ele vai fazendo essa lista, não é uma lista exaustiva, ele não está tentando aqui citar todos os pecados que existem, mas ele faz uma lista exemplificativa, demonstrando que aqueles que têm os atos pecaminosos recorrentes, que se enquadram nesses quadros, nessa lista, eles não pertencem, não poderão herdar o reino de Deus. Então, todas essas coisas, se você perceber, por exemplo, imoralidade sexual, a libertinagem, a ciúme, o egoísmo, são coisas que se faz. Isso são atos pecaminosos, práticas que são pecado. Mas nós temos também algo que é chamado de natureza pecaminosa. Para nós entendermos a diferença entre atos pecaminosos e a natureza pecaminosa, eu quero trazer Romanos 7, 21 a 25. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quem disse isso, quem escreveu isso, não é ninguém menos do que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Uma outra tradução vai dizer, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. E ele coloca isso como uma espécie de lei que ele percebe que existe no corpo dele, ter no seu corpo essa realidade de uma natureza que leva ao pecado. Então a natureza pecaminosa, ela é essa lei que faz com que a nossa condição humana já esteja eivada, viciada de uma maneira natural. Vamos ler Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne deseja o que é contrário ao espírito, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então você pensa uma coisa, o certo é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu quero fazer o bem. Mas de repente você se vê atuando contrariamente ao que você mesmo decidiu e pensou. Por que isso? Porque existe em você, em mim, uma natureza que nos leva ao pecado. Um outro texto importante está em Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E Salmos 58, 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ou seja, não é algo que vai se desenvolvendo. Nós nascemos com essa natureza, algo que já é intrínseco de todo e qualquer ser humano. Adão e Eva pecaram. A partir dos seus filhos, Caim e Abel, o pecado está na humanidade. Você vai ver, por exemplo, nos próprios filhos deles. Caim se torna o primeiro assassino, o primeiro homicida, o primeiro ser humano homicida da face da terra. Então você vê a onda de pecado presente e sempre preponderando sobre toda a humanidade.
A natureza pecaminosa, ela se diferencia dos atos pecaminosos porque a natureza é a sua condição e os atos é a sua externalização. Então, quando você entende que você tem uma natureza pecaminosa, você não precisa pensar qual foi o pecado que eu cometi primeiro que me tornou um pecador. Não. Você entende que quando você nasce, você já nasce com esse vício. É como se você fosse um produto que já sai de fábrica com um defeito. E esse defeito existe em todos os produtos dessa série. Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser consertado. Se nada for feito, esse produto vai estar até o fim da sua durabilidade defeituoso. Então o pecado é algo que já nasce em você, já nasce em mim. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. E os atos pecaminosos que nós falamos anteriormente, eles são a externalização, a publicação daquilo que já está dentro de nós. Aquilo que nós acabamos de ler aqui a respeito do próprio apóstolo Paulo, falando de si mesmo, aos Romanos, aos Gálatas. Eu tenho uma natureza pecaminosa e vocês também. Quando a gente quer fazer uma coisa sem perceber ou talvez de uma maneira muito forte, muito trágica, eu já fiz outra coisa, já fiz o errado. Então, os atos pecaminosos, eles externalizam o que já é intrínseco do ser humano. Então, diferencie isso. Pecado como um ato a ser praticado. Você tem, por exemplo, a lista de pecados que Paulo apresentou lá, quando nós lemos em Gálatas. E você viu, por exemplo, que ele citou a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes. Tudo isso são pecados. E a lista poderia ser maior, você poderia continuar nessa lista. Mas você também percebe que existe uma natureza pecaminosa, que é aquela que não tem um nome de um pecado específico. O que torna a mim e a você pecadores é o fato de nós nascermos seres humanos. Nascemos seres humanos, nascemos defeituosos. Natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela tem uma característica essencial que é a inclinação para o mal. Em Gênesis nós temos a descrição de Deus fazendo uma atitude única na história, em que ele decide, por conta da iniquidade do pecado dominante sobre a terra, trazer um dilúvio que destruiria a humanidade inteira, preservando apenas Noé e sua família. O dilúvio vem, acontece tudo como Deus havia dito, e após o dilúvio, Deus traz algo à tona, que nós podemos ler um trecho em Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. O foco aqui, nosso assunto é: o coração do ser humano é inteiramente inclinado para o mal. Desde a infância, desde que nasce, desde que é criancinha de colo. Inteiramente inclinado para o mal. Então, a nossa tendência natural, por causa da nossa natureza pecaminosa, é inclinação ao mal. Um outro texto está em Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha o que ele diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa carne que ele chama aqui é justamente essa manifestação da natureza pecaminosa que nos leva a ter uma inclinação para o mal. É como se você
tivesse torto para esse lado, e sempre que balançasse, para onde é que você vai cair? Para cá. Você não vai cair para o outro lado, porque você tem uma inclinação. E Paulo vai trabalhar isso, não é o nosso assunto hoje aqui, porque isso vai estar ligado aos módulos que nós temos pela frente, como eu já disse em outro momento. Mas Paulo vai trabalhar que essa inclinação só pode ser resolvida por Cristo. Então, nós, naturalmente, a nossa natureza é pecaminosa, é uma inclinação para o mal, e por causa dessa inclinação para o mal, nós cometemos atos pecaminosos. Ok? Dito isso, vamos falar um pouco sobre os tipos de pecado. Quando a gente fala sobre tipos de pecado, existe por aí, dependendo da denominação da igreja, existe, dependendo da linha de estudo, várias abordagens a respeito disso, mas não é o nosso assunto aqui esgotar o tema, falar sobre todas as abordagens, mas eu quero principalmente trazer para você a noção de que existem 3 tipos de manifestações pecaminosas que todos nós cometemos e que elas englobam todos os pecados que nós podemos cometer. Primeiro nós vamos falar sobre os pecados por ação. O que são os pecados por ação? São aqueles pecados que nós cometemos por uma atitude, por uma decisão, algo prático que nós fazemos. Por exemplo, em Efésios 5:5 diz assim: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele fala, o ganancioso, o idólatra, o impuro, isso são atitudes, ações, pecados que eu cometo. Eu fui impuro, fui ganancioso, eu estou roubando, eu estou traindo, eu estou adulterando, eu estou cometendo atitudes pecaminosas, uma ação pecaminosa. Gálatas 5:19-21 é um texto que nós lemos agora há pouco. Ele fala sobre obras da carne. Obras, atitudes, coisas que se faz manifestando a carne, a natureza pecaminosa. E Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu trouxe esse versículo específico porque Tiago está falando sobre pecados que eu cometo com a minha língua, o meu falar, com a minha boca. Minhas palavras podem ser uma ação pecaminosa. Então, eu tenho os pecados cometidos por atitude. Algo que eu falei, algo que eu fiz, algo que eu cometi, atos, ações pecaminosas. Também temos os pecados por intenção, aqueles que se manifestam no pensamento, no coração. Exemplos. Deuteronômio 5:21 diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Este é um mandamento, está lá no Decálogo, um dos 10 mandamentos. Não cobice a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem qualquer coisa que seja dele. Cobiçar não é uma coisa que você faz com as suas mãos, não é uma palavra que você diz, mas é algo que você alimenta e se manifesta dentro de você, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. É algo que você pensa e faz nascer e crescer e se estabelecer no seu interior. Isso é um pecado. Jesus estendeu isso de uma maneira muito clara. Mateus 5:21-22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Eu quero enfatizar o comecinho, quando ele diz: vocês ouviram quando foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Estar sujeito a julgamento significa a pessoa errou, pecou, é culpada, pode estar culpada pelo que fez. Mas eu lhes digo, não é só quem matar. Se a pessoa se irar contra o seu irmão, já está cometendo o mesmo erro do que matou. Então a ira é comparado ao homicídio. Veja só a que nível Jesus está trazendo esse tipo de pecado por intenção. O pecado da ira é comparado, é igualado aqui ao pecado do homicídio. Alguém vai e com suas mãos mata uma pessoa. Um homicídio, um assassinato. Outro se ira, odeia. Ira aqui tem a ideia do ódio. Odeia aquela pessoa e alimenta esse ódio dentro de si, nutre esse ódio internamente. É como o homicida. Então os pecados aqui são diferentes na sua externalização. Um é externalizado, mata o outro ser humano. O outro não mata o outro ser humano fisicamente, mas está existindo dentro daquele que tem a intenção. É como se fosse um desejo de matar. Ele não vai ter a coragem, ele não vai fazer, ele não fez, mas no fundo ele queria a morte daquele outro. Então Jesus diz que desejar isso já é o pecado. É um exemplo de pecado por intenção. E Jesus disse mais. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então o adultério, inclusive tinha uma discussão grande sobre isso. Quem é que adultera? Se for desse jeito é adultério, se for daquele jeito é adultério. Jesus leva o nível para muito além do que eles estavam imaginando e diz, ei, adultério já é o fato de você só olhar para uma outra mulher desejando-a. Já pensou isso? Jesus diz que a atitude interna do coração do homem, do pensamento do homem, de alimentar o desejo, no caso sexual, íntimo, carnal, com uma outra mulher, pelo olhar, de ficar nutrindo aquilo, já é um ato pecaminoso. Então aquele que se deita com uma outra mulher que não é a sua esposa, e aquele que internamente fica desejando, fica alimentando isso, cometem o pecado de adultério. Jesus está levando isso para um nível mais profundo. É isso que é o pecado por intenção. Mas vamos além. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então isso aqui é para deixar claro que de dentro do ser humano nasce esse pecado. E esse pecado, como eu tenho falado aqui, ele se externaliza ou ele se manifesta já internamente. Ou ele se externaliza, vira um pecado por ação, ou ele se consuma como pecado internamente, ele é um pecado por pensamento, por intenção. Provérbios 15, 26. O Senhor detesta o pensamento dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O Senhor detesta o pensamento, o que vai no coração, na mente, daquele que está maquinando, daquele que pensa de uma maneira má. O Senhor detesta o pensamento do mal. O pensamento mal é um pecado. E existe um terceiro tipo de pecado, que é o pecado por omissão. O pecado por omissão ele se manifesta, fica muito claro, no texto de Tiago 4,17, quando ele diz: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você pode fazer, você sabe como fazer, você tem condições de fazer o bem, mas você não faz. Você cometeu um pecado. Esse é o pecado de omissão. É aquele pecado que não é por algo que você fez, é por algo que você não fez, sendo que você deveria fazer. Em Mateus 25, versículos de 31 a 46, nós vamos ver a descrição da parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus descreve uma história em que o Filho do Homem, quando vier para julgar a todos, ele colocará aquele que ele chama das ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai chamando as ovelhas para entrar no lar eterno, na presença de Deus eternamente.
e vai dizer, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. E ele vai depois se referir aos bodes à sua esquerda e vai dizer, vocês vão para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E vai haver ali um momento constrangedor em que eles vão tentar perceber o que foi que eles fizeram para merecer aquilo. E é interessante que Jesus não diz que foi algo que eles fizeram, mas o que levou eles a um resultado da morte eterna foi o que eles não fizeram. Ele vai dizer, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Então, o pecado de omissão, ele é um pecado que se manifesta por algo que você não faz, mas que você deveria fazer. Algo que você tinha condições de fazer. Era o certo e você não fez. 3 tipos de pecado, recapitulando. Pecados por ação, algo que você faz. Pecados por intenção, algo que você pensa ou nutre internamente. Pecados por omissão, algo que você não faz e que deveria fazer. Bem, com isso nós concluímos aquilo que nós podemos dizer que é a parte teórica sobre pecado. É lógico que haveria muito mais para falar, e há muito mais a falar, mas o pecado, eu tenho repetido isso aqui desde a aula anterior, ele está ligado, a doutrina do pecado está ligada a outras doutrinas importantes que nós vamos ver na sequência dos nossos módulos subsequentes. Então tudo isso aqui vai estar conectado, vai se encaixando. E para nós finalizarmos, eu quero trazer mais 2 tópicos. Esse próximo tópico, ele é um tópico um pouco mais livre, mas que eu resolvi trazer porque é algo muito pertinente para a nossa vida hoje. Isso acontece no dia a dia. Eu trouxe algumas visões problemáticas sobre o pecado que a gente escuta, que a gente até às vezes fala, propaga por aí. A primeira visão problemática sobre pecado é quando alguém diz assim, o ser humano nasce bom e é corrompido. O ser humano ele nasce puro, sem máculas, sem pecado, ele não nasce pecaminoso e a sociedade o vai corrompendo. Isso aí é muito antigo, essa ideia ela está há séculos aí na humanidade, mas nós vimos em vários textos bíblicos, na coerência bíblica, que isso não é verdade. O ser humano ele já nasce em pecado. Não é a sociedade que corrompe o ser humano. Então a gente não pode embarcar nessa coisa que se fala muito hoje em dia, principalmente. O ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Não. O ser humano ele nasce com uma natureza pecaminosa e ele precisa resolver isso. Isso precisa ser resolvido. Outra coisa que se apresenta muito como uma visão problemática sobre o pecado é a noção de que o pecado é uma invenção humana. Uma invenção da religião, uma invenção da sociedade, uma invenção de alguma igreja, de alguma seita, de algum culto. Mas, na verdade, se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, você vai ver que o pecado não é uma invenção de nenhuma instituição, de nenhuma organização. O pecado é um fato, e um fato que existe na humanidade desde o início. O pecado não foi inventado como uma teoria. O pecado ele é uma realidade no ser humano e na natureza. Outra visão problemática, não existe pecado, de fato. Ou seja, o pecado ele é relativo. É aquilo que você pode dizer, não, em algum lugar isso é pecado, mas em outro lugar não é. Ok, talvez existam algumas diferenças, mas se você parar para pensar no que a Bíblia diz, e você crê no texto bíblico como a palavra de Deus, você não pode relativizar aquilo que está lá. Então você vai encontrar, como nós vimos em Gálatas e em outros lugares, vão haver listas de pecados, Deuteronômio, Levítico, vários textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você vai encontrar descrições de atos e de coisas que o ser humano pode fazer que são pecaminosos, são erros, são contrários a Deus. E isso é a palavra de Deus imutável e eterna. Você não pode dizer, não, o pecado é relativo, depende muito da sociedade, da maneira como as pessoas enxergam as coisas. Veja bem, o pecado não é relativo porque ele não depende de como as pessoas veem as coisas. Ele é definido pela forma como Deus vê as coisas. E Deus é absoluto. Se você crê assim,
então você vai refutar essa ideia de que o pecado é relativo, de que não existe pecado de verdade, tudo é uma questão de ponto de vista. Isso está errado. Outra ideia problemática sobre o pecado. O conceito de pecado muda com o passar do tempo. Essa é parecida, né? Uma afirmação parecida, mas que vai dizer assim, existem certas conotações que a gente diz que é pecado, mas que isso é por causa da sociedade antigamente que via assim, ou Paulo escreveu desse jeito porque na época havia esse problema. É lógico que quando nós lemos a Bíblia, isso a gente tem que ter sempre. São princípios de hermenêutica, de exegese. Nós vimos isso um pouco no nosso módulo sobre hermenêutica. Falamos disso um pouco quando falamos sobre o manuseio da Bíblia. Já temos falado sobre isso, isso é básico para nós, mas o que eu quero dizer? Estou falando do entendimento de que o contexto do momento em que foi escrito o texto bíblico, determinado texto bíblico, isso influencia na interpretação, isso influencia no entendimento, mas o que se apresenta nesse tipo de afirmação é de que é possível que um conceito de pecado seja mudado na sua essência com o passar do tempo. Isso não pode acontecer. Porque se você disser que isso acontece, você precisa dizer que a Bíblia muda com o passar do tempo. Ou seja, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ficar sendo corrigida não apenas textualmente, linguisticamente, mas ela precisaria ficar sendo corrigida politicamente, precisaria ficar sendo corrigida com relação a quem ela ofende, a quem ela deixa de ofender, e isso não condiz com a visão de que ela é a palavra de Deus. Ela é a Bíblia que tem autoridade, e não a sociedade para poder recortá-la como bem entender no decorrer do tempo. Outra afirmação perigosa e problemática é: o cristão não tem mais pecado. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que se posicionavam, até pegando textos bíblicos e interpretando e dizendo: eu me tornei um cristão e quando eu me converti a Cristo eu parei de pecar, eu não peco mais. E apesar de eu também ter a chance de debater com essas pessoas usando textos bíblicos, eles tiveram dificuldade de entender de que, mesmo estando em Cristo, você ainda continua sendo um pecador. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo falando de si mesmo, nós lemos aqui, ele dizendo: eu quando quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando Paulo está falando isso, ele não é o Saulo, perseguidor da igreja, que está dizendo. Ele já é Paulo, pregador, grande missionário do Evangelho de Cristo, dizendo: quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Sou um pecador. Ele vai se autodenominar como o pior dos pecadores por causa do que ele fez. Ele se via como alguém que tinha... A gente precisa ter essa noção muito clara que Paulo tinha, de que enquanto nós vivemos nessa terra, nós vivemos numa luta. E a nossa luta é contra o pecado. Nós estamos lutando contra esse mal. O mal, num sentido geral, mas o mal intrínseco que sai de nós e que quer dominar de novo a velha natureza, o velho homem, que quer sempre vir à tona. E nós precisamos sempre lutar contra isso. O fato de você e eu sermos cristãos, termos sido lavados e remidos e regenerados em Cristo, nos dá a garantia de que nós podemos, em Cristo, ter a libertação da escravidão do pecado e dos efeitos do pecado na nossa eternidade. Mas nós não somos livres dessa natureza enquanto nós estivermos nesse corpo físico, aqui nesse momento, aqui nessa terra. Então não é se tornar cristão, não peco nunca mais. Posso fazer o que eu quiser, que o que eu faço não é mais pecado, porque eu sou cristão, o cristão não peca mais. Isso não condiz com a Bíblia, isso não condiz com os textos bíblicos. Outra visão problemática sobre o pecado é a que diz: o arrependimento nos livra da culpa e das consequências do pecado. Veja bem, o arrependimento é essencial para que nós possamos ser perdoados. A própria palavra de Deus nos diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas existem consequências para os pecados e as consequências, elas não são sempre
apenas a questão do perdão, ou seja, uma consequência espiritual de separação com Deus. O pecado também traz consequências físicas, o pecado pode trazer consequências psicológicas, o pecado pode trazer, eu estou falando um ato específico de pecado, pode trazer consequências financeiras, pode trazer consequências familiares, e você só se livra dessas consequências se você tiver alguma condição de agir para corrigi-las. O perdão a um pecado é uma coisa. A consequência que um pecado traz é outra coisa. Então, você comete um erro. Esse erro traz uma consequência natural, física, e isso é algo que Deus pode lhe perdoar. Você se arrepende genuinamente, você se coloca diante de Deus e Deus pode lhe perdoar, Deus lhe perdoa. Mas não necessariamente Deus vai retirar e lhe livrar da consequência do pecado. Então essa ideia de que se arrepender nos livra das consequências do pecado, isso aí não é uma regra, isso aí não é real, porque pecado traz consequência e muitas consequências são permanentes, elas vão ficar mesmo quando você é perdoado por Deus, você vai lidar com isso. Ok? Uma última afirmação problemática que eu trouxe é aquela que diz assim: não existe pecadinho e pecadão. Afinal, existe pecadinho e pecadão? Existe pecado maior e pecado menor? Alguns são categóricos em dizer, não, todo pecado é pecado. Todo pecado é uma transgressão à lei de Deus. Até cita alguns versículos, né? Quem erra um ponto da lei, erra todos. Isso é bíblico. Mas a ideia aqui é de se existem pecados piores do que outros. E para a gente ser bem bíblico nisso aqui, eu resolvi trazer alguns textos, até bastantes textos, eu não vou ler todos com vocês, mas eu vou deixar aí para você poder dar uma olhada, todos eles, que trazem uma luz muito boa a respeito desse assunto. Primeiro eu quero ler João, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus está falando com Pilatos ali, você tem pecado. Mas nesse contexto aqui, do que está acontecendo comigo, existe quem tenha pecado maior. Ou seja, você tem um pecado menor, existe quem tenha um pecado maior nessa situação aqui. Outro texto interessante, Mateus 12, 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. É claramente uma hierarquia, tem um pecado que esse aí, outros pecados têm perdão, esse aqui não tem perdão, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, está trazendo aqui a questão do que eu falei sobre a consequência do pecado, mas muito claramente mostra para nós que essas consequências elas são uma espécie de resultado pela situação da gravidade do pecado. E se você ainda não está convencido, tem muitos outros textos que mostram isso, e eu gosto de também trazer alguns textos do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento usa-se muito um termo que vai deixar isso muito forte. Por exemplo, Provérbios 6, 16 a 19 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traçam planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Uma outra tradução vai dizer: existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª, a sua própria alma, ele abomina. E é essa palavra que eu queria chamar a atenção: abominação. No Antigo Testamento você vai encontrar esse termo aparecendo muitas vezes. A palavra abominação, ela traz o sentido de algo mais grave, algo pior. Existem coisas ruins,
mas existem coisas que são abomináveis diante de Deus, elas são piores. E existe um texto, por exemplo, em Ezequiel, que Ezequiel está ali diante de uma visão da parte de Deus, e Ezequiel vê algumas coisas acontecendo que são pecaminosas. Estou falando de Ezequiel 8, 12 a 15. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometendo práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Então veja só, esse texto de Ezequiel, o próprio Deus trabalha a ideia de práticas ruins, mas você verá práticas ainda mais repugnantes. A ideia da abominação como uma espécie de escada, de hierarquia, do entendimento de que existem pecados piores do que outros, que diante de Deus são piores. Mas o que precisa ser dito aqui é que no conceito de Deus, no sentido de perdão, não existe de fato pecadinho e pecadão. Todo pecado, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, né, como dito lá, mas todos os pecados são perdoáveis. Deus perdoa qualquer coisa que você fez. Porém, da ótica da consequência, da ótica da ofensa à santidade e à essência de Deus, sim, existe hierarquia de pecados. Pecados mais graves e pecados menos graves. Pecados piores e pecados menos piores. Nenhum pecado é bom. E eu não vou me arriscar a dizer que existe um pecado leve e um pecado pesado. Todo pecado é pesado. Só que existem pecados mais pesados do que os outros. Então, sim, existe pecadinho e pecadão nesse sentido. Mas para o perdão de Deus, todo pecado é pecado porque Deus pode perdoar todo pecado. Ok? Bem, para a gente finalizar, eu quero trazer um ponto muito importante. E esse ponto aqui, eu quero que você redobre sua atenção. Ele é um ponto muito especial. Eu trago ele sempre com muito carinho, com muito cuidado, porque é algo que eu acho que a gente precisa compreender na nossa vida cristã de uma maneira essencial. Em Romanos 14, no versículo 23, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo a seguinte frase: e tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém, que não vem da fé, é pecado. O contexto para isso aqui são os versículos 21 e 22 para chegar nesse 23. Então vamos ler aqui o contexto. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Paulo está dizendo para nós, está nos levando no nível mais profundo que se pode ter a respeito do entendimento no que se refere a agradar e desagradar a Deus. Essa conversa sobre esse texto precisa passar por aquelas perguntas que fazem muito a pastores, a líderes, já me fizeram muito, de vez em quando eu escuto. Você ouve de repente dos seus filhos, você como filho faz ao seu pai, quando você pergunta: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Será que eu posso assistir esse filme? Será que eu posso gastar meu dinheiro com essa coisa? Será que eu posso tomar essa decisão? Eu quero dizer que a pergunta certa não é eu posso, mas a pergunta certa sempre é eu devo. Por quê? Porque Paulo está nos trazendo o entendimento
de que a fé ela vem ser a régua para você ter a compreensão daquilo que se manifesta como pecado ou não. Tudo que não provém da fé é pecado. Isso é uma afirmação forte, mas ao mesmo tempo ela está ligada a um conceito que Paulo trabalha o tempo todo. Por exemplo, em Romanos 4:20 nós vamos encontrar Paulo falando a respeito de Abraão, quando diz que ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A ideia aqui é que Abraão, ao ser fortalecido em sua fé, ou seja, ao receber e manifestar essa fé glorifica a Deus. Então temos que a conclusão disso aqui é: fé glorifica a Deus. Então, atitudes que não têm fé, que não provêm da fé, atos sem fé, não glorificam a Deus. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, o que Paulo diz no capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, até atitudes triviais como comer e beber são coisas que nós devemos e podemos fazer para a glória de Deus. O que ele quer dizer é que nós devemos ter a nossa intencionalidade em agradar a Deus em todas as coisas. Nós precisamos guiar a nossa vida a glorificar a Deus, nós precisamos guiar a nossa vida a fazer com que a glória a Deus seja dada por meio dos nossos atos. Então, se coisas triviais como comer e beber devem ser feitas para a glória de Deus, então fazer coisas que não têm a intenção de glorificar a Deus não agrada a Deus. Vamos ler por último Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Simples. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que tudo isso quer dizer? O que tudo isso significa para nós, enquanto pessoas que queremos, ou que pelo menos gostaríamos de ver uma vida que agrada a Deus? Bem, eu certa vez li um texto de John Piper, que ele cita Agostinho, Santo Agostinho, que quando ele disse que, com relação aos incrédulos, até as virtudes dos incrédulos são pecado. Ou seja, Agostinho estava dizendo que até os atos virtuosos dos incrédulos, dos que não têm fé, dos que não são da fé, dos que fazem isso sem a razão da fé, são atos pecaminosos. É uma afirmação radical, é uma afirmação pesada, complicada. Mas John Piper concorda porque ele diz que isso encontra coerência com toda essa noção do que Paulo está trazendo à tona aqui. E o John Piper ele traz a ilustração do pai que tem um filho jovem, e esse filho jovem chega com o pai e diz: pai, eu quero levar alguns amigos para assistir um jogo de basquete. Você poderia me emprestar o carro? E o pai diz: sim, eu posso lhe emprestar o carro para você ir ao jogo de basquete, levar seus amigos, mas com uma condição, que você lave o carro antes de você fazer isso. E o filho diz: ok, beleza. E aí vão passando as horas, o momento vai chegando, e o pai percebe que o filho não lavou o carro. E ele diz: filho, você ainda vai para o jogo de basquete? Ele diz: vou, pai, mas você ainda não lavou o carro. E aí ele começa a perceber que o filho está contrariado. Disse que ia lavar, mas não está mais gostando dessa ideia, e começa a se irar e ficar irritado, e queria ir sem precisar fazer essa obrigação. E o pai, rigidamente, mas amorosamente, diz: nós temos estabelecido um acordo, eu apresentei uma condição, você concordou, você só vai usar o carro para levar os seus amigos ao jogo de basquete se você fizer o que eu disse que deveria ser feito e que você concordou em fazer. Sabe o que esse filho faz? Pega a chave do carro com raiva, pega o material de limpeza e vai lavar o carro. Esse filho está obedecendo, lavando o carro, como o pai disse que deveria ser feito, mas ele não está fazendo isso intencionalmente, não era o seu desejo,
não era a sua vontade, ele não está fazendo isso para agradar ao Pai. Então, percebe que muitas vezes um ato virtuoso, um ato que coincide com uma obediência a uma regra do Pai, a uma lei do Pai, ele pode ser feito de uma maneira que, na verdade, não agrada ao Pai. Não era daquele jeito que o Pai gostaria que acontecesse. John Piper vai dizer, para concluir, as virtudes humanas, elas são desvirtuadas sem Deus, mesmo cumprindo uma norma bíblica. O que isso quer dizer? Você tem, por exemplo, na Bíblia o mandamento de que alguém não deve matar, não matarás. E você tem milhões e bilhões de pessoas no decorrer da história da humanidade que nunca cometeram um homicídio. Mas não necessariamente essas pessoas deixaram de cometer esse homicídio para agradar a Deus. Elas podem não ter matado alguém por muitos outros motivos. Então, o que está sendo apresentado aqui é que essa virtude, eu nunca matei alguém, ela não necessariamente é uma virtude só porque ela coincide com uma norma específica da Bíblia. Mas para que isso seja virtuoso de fato, precisa incluir a intencionalidade em agradar a Deus. Por que isso é importante? Por que essa noção ela é interessante e essencial até para que a gente conclua o nosso entendimento a respeito de tudo que falamos sobre pecado? Porque a régua para o pecado não está no dano ou no benefício que gera ao próximo ou no mero cumprimento estético de uma norma, mas sim na fé em Deus, que deve nos mover a tomar as atitudes corretas e não tomar as erradas. É que a condição humana, a condição natural humana, ela é uma depravação, em primeiro lugar, diante de Deus, e apenas secundariamente diante das pessoas e das demais coisas. Então o nosso grande problema do pecado não é o fato do pecado trazer consequências ruins para o próximo. Não em primeira instância. Não é o fato de que o pecado nos atrapalha de cumprir uma lei que está estabelecida na palavra de Deus. Não em primeira instância. Em primeiro lugar, a grande depravação da pecaminosidade em nós, na nossa natureza, é que isso nos faz não agradar a Deus. Esse é o nosso grande problema. É por isso que eu e você precisamos desesperadamente do Salvador. O que nós devemos é parar de perguntar: eu posso assistir esse filme, eu posso acessar esse conteúdo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas devemos perguntar: eu devo? Eu quero agradar a Deus, então o que eu faço para glorificar a Deus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso não fazer? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? Eu quero agradar a Deus, quero glorificá-lo. E muitas vezes a gente fica na questão do eu posso, e a gente não percebe que nós, perguntando se eu posso e não se eu devo, nós não estamos no fundo, querendo agradar a Deus. No fundo, a gente só está querendo se safar de ficar mal com Deus. Só que Paulo coloca a gente numa encruzilhada aqui. Ele diz: tudo aquilo que não provém da fé é pecado. A partir de agora, com essa noção inteira, a régua para você e para mim é essa. O que você tem feito na sua vida? O que você tem deixado de fazer na sua vida? Você está fazendo o que você está fazendo para tentar agradar a Deus? Ou isso que você não está fazendo, você está não fazendo para tentar glorificar e agradar a Deus? Thomas Watson foi um pregador puritano que viveu na Inglaterra no século XVII. E ele certa vez cunhou uma frase muito interessante: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Até que você entenda que o pecado é o seu grande problema. Até que você consiga perceber que o pecado não é seu amiguinho, que não tem aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que você pode de vez em quando acariciar. Até que você entenda que o pecado ele está ligado à morte, ao mal, à ausência de Deus. Eu disse lá no começo da primeira aula que dos conceitos clássicos da palavra
essencial, de uma das palavras essenciais de pecado no Antigo Testamento é errar o alvo, mas pecar, quando você traz a noção daquilo, por exemplo, quando nós somos trazidos à realidade daquilo do que Paulo diz, que tudo que não provém da fé é pecado, nós descobrimos que pecar não é só errar o alvo. Pecar é você atingir um outro alvo, um alvo errado. Então não é só, eu tentei, mas não deu certo. Eu estava querendo chegar no alvo, mas aí acabou escapulindo, eu fui para outro caminho. Não. Além de você não ir para o certo, você chega no errado. É interessante que, com relação a isso, em todo o conceito bíblico de Gênesis e Apocalipse, não há meio termo. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. Você serve a quem? Você quer agradar a quem? A quem você quer acariciar? A quem você quer íntimo do seu lado? A sua natureza pecaminosa, lhe levando a cometer atos pecaminosos, a sua inclinação ao mal, trazendo sempre, sempre, sempre uma manifestação que lhe domina, ou a essência de Deus, a liberdade em Cristo Jesus, que se manifesta naquilo que você faz para agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Que a sua vida e a minha vida possam ser atos de fé. Que eu e você possamos analisar o que nós estamos falando. O que eu estou falando provém da fé? Que eu e você possamos analisar por onde nós estamos andando, por onde eu estou indo na vida. Estou caminhando pela fé? O que eu estou fazendo? Eu estou indo à igreja pela fé, por causa da fé? Eu não estou indo à igreja? O fato de eu não ir à igreja é por causa da fé? Recentemente eu vi um vídeo de algumas pessoas esclarecendo na internet, influenciadores digitais, como são chamados, e esclarecendo, olha, nós nos afastamos da igreja, mas nós não nos afastamos de Cristo. E um dos argumentos os mais usados nesse sentido eu posso não fazer parte de uma igreja e ainda assim estar em Cristo. E eu volto a reiterar, nós precisamos parar de dizer ou de perguntar o que eu posso fazer. Nós devemos perguntar o que eu devo fazer. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que você deve não fazer? O que eu devo não fazer? O pecado é o grande problema de todos nós. Esse problema tem solução. Esse problema é solucionado em Cristo Jesus. Mas nós vamos entender como tudo isso se relaciona nos próximos módulos. Eu espero que nesse aqui você tenha conseguido ter um panorama, pelo menos básico, para que você possa manusear muito melhor tudo aquilo que a Bíblia diz sobre pecado, e da próxima vez que você pensar em pecado e em você mesmo como um pecador ou como alguém que está lutando contra o pecado, você possa se posicionar biblicamente e que isso possa manifestar para você muito mais, que você seja um vencedor sobre o pecado e que Cristo Jesus possa ter em você alguém que agrada a Ele e que busca viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe e que a gente possa se ver nas próximas aulas.